Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Global. Aqui a gente entrevista, a gente traz convidados interessantes que têm uma mensagem de vida que possa passar para quem quer estar globalmente conectado. Hoje eu estou recebendo o Felipe Winstor. Felipe, prazer imenso te ter aqui. Sou seu admirador. Meu sonho é ser um dos seus mentorados. Já tentei isso uma vez. Tenho realmente muita alegria de estar te recebendo aqui. Para começar, Felipe, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem tem assistido os episódios do Conexão Global tem me visto repetir que eu amo biografias. Acho que todo mundo tem muitas lições de vidas para compartilhar. E a gente vive uma era digital que a gente tem, né, uma facilidade em poder compartilhar isso. Mas acho que a gente tem também, eu já estou com 51 anos de idade, já começo a pensar um pouco em legado, então quero que isso seja uma ferramenta de quem busca informações. Afinal, a gente já passou por tanta coisa nessa vida que a gente com certeza pode, e no meu entender a gente até deve compartilhar com pessoas que estejam buscando aproveitar tudo que o mundo oferece. O mundo, de certa forma, está ficando cada vez menor. Então, mais uma vez, bem-vindo. Conte um pouquinho da sua história para a gente. Primeiro, obrigado, Ariel, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Espero poder agregar para vocês. E falando um pouco da minha biografia, eu não conseguiria começar com ela no momento zero do Felipe. Eu vou dar um passo atrás. Meus pais vieram de origem muito humilde. Eu sou filho de uma mãe loura do olho amarelo com um pai mulato, então que sofreu preconceito. Meu pai morava em casa de cômodo, então, para quem não sabe, é uma casa onde várias famílias moram na mesma casa. Chegou a ser engraxate, marmiteiro e conseguiu, à custa de muito esforço, porque ele veio de escolas ruins, teve que estudar 2 anos na Biblioteca Nacional, se formar engenheiro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isso mudou a vida dele, colocou ele num outro patamar, ele pôde ascender para a classe média. Então eu não nasci nessa realidade dele de casa de cômodo, eu nasci numa realidade de classe média, onde quem me orientou, meus pais, né, sempre me ensinaram a não medir ninguém pela classe social. Toda vez que a gente não cumprimentava alguém que estava prestando um serviço, meu pai falava, esse alguém poderia ser eu ou a sua avó. Então, desde sempre, nós fomos criados para respeitar todo mundo. E vamos lá, começa a minha biografia. Filho de uma casa, eu sou o mais velho de 3 filhos, onde o pai veio dessa origem de muita batalha, nos ensinou a focar muito no estudo. Então a minha trajetória sempre foi muito forte no estudo. Eu fui primeiro aluno de colégio, fui primeiro aluno de engenharia da UFRJ, fui primeiro aluno de mestrado da PUC, fiz 3 anos aqui o OPM na Harvard Business School. Não fiquei nem perto de ser o primeiro aluno, aqui tem gente muito fera. Mas eu costumo dizer que eu sou muito grato às universidades que eu passei, mas quando me perguntam o que foi determinante para o meu sucesso como empreendedor, 2 coisas eu cito que vale a pena colocar na biografia. Que com 10 anos, a minha madrinha, irmã do meu pai, foi uma das psicólogas que levou programação neurolinguística para o Brasil. E ela sentiu que eu estava sendo muito afetado mentalmente. Com 10 anos, né, eu sempre fui grandão, tenho quase 2 metros, ela me colocou numa imersão de 3 dias com empresários. E eu fui exposto às técnicas de PNL aos 10 anos. Então isso fez muita diferença na minha vida. 2, por sorte, a minha vida foi também no esporte. Então, meu medo, o slogan da Win8 da minha empresa é End Instead of War. Ou seja, não deixa que falem para você, ou você é esportista ou você é bom aluno, ou você tem sucesso nos negócios ou você é feliz na família. Eu acho que você pode ter os dois. Então, eu vivi dos 3 aos 23 anos no esporte. Como todo nerd, comecei nadando, para não depender de ninguém. Mas aos 10 anos eu fui para o basquete, depois para o vôlei, sempre federado, e por último, cheguei a capitão de handebol do Flamengo. Peguei seleção carioca. E por que eu digo que essas 2 coisas foram importantes para mim? PNL, mentalidade. Esporte me ensinou 3 lições. Primeiro, o esporte te ensina a perder. E empreender é muito sobre saber perder. 2, o esporte te ensina, principalmente de equipe, que você não vai chegar longe sozinho. Você precisa ajudar com que os seus companheiros sejam a melhor versão deles para você ganhar campeonatos. O que é empreender? É sobre você fazer com que as pessoas ao seu redor sejam a melhor versão delas. E terceiro, você tem sempre um coach, um mentor, um técnico no esporte.
Então, terminei a faculdade, trabalhei na empresa da família durante 5 anos, vim morar em Nova York em 2001, com a ideia de fazer meu GMAT, meu TOEFL, para fazer um MBA aqui fora. Na época eu tinha um diploma cum laude da UFRJ e eu namorava uma menina que o pai dela era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Felipe Lampreia. Então eu teria provavelmente uma carta dele me ajudando. Só que 4 meses depois que eu voltei, deu September 11, aquela confusão, e eu tive que procurar no Brasil o que tinha de semelhante. E eu achei, não tinha IBMEC, não tinha FGV nessa época, ou tinha a COPEAD da UFRJ, para fazer um mestrado de administração, ou o IAG da PUC. Eu escolhi a PUC porque é uma escola mais de elite do Rio de Janeiro, onde eu já tinha experiência na UFRJ, eu iria melhorar meu network. Feito isso, eu fiz prova da ANPAD, passei, consegui bolsa, fiz meus 2 anos, que mudou minha cabeça. No meio do caminho, eu decidi que eu não queria mais ser executivo, que eu ia empreender, porque eu peguei um projeto muito grande que eu posso falar depois. E esse projeto, aos 25 anos, foi que me deu dinheiro para montar a empresa da área de saúde, que eu toquei por 14 anos duros, cheguei a ter 9 filiais no Brasil, 20 distribuidores. Comecei em 2003, vendi no dia 18 de março de 2016 para uma empresa americana listada na Nasdaq, para uma multinacional. 2009 quase quebramos, então eu digo que a foto é bonita, mas a jornada é dura, né? A jornada do empreendedor é dura. E aí chegamos no momento atual. Eu vendo a empresa, fico 1 ano como presidente dessa empresa no Brasil, e no final de 1 ano a minha esposa, muito sábia, fala: poxa, que tal tirar 1 ano sabático? Na época, eu tenho 3 filhas, né? Na época elas tinham 10, 8 e 3 aninhos. Eu vim para Orlando para tirar 1 ano para ser pai. Pai, marido e repensar minha vida aos 41 anos. Quando deu 1 ano, falei para minha esposa, e eu sou do Harvard Angels, eu invisto em startups, vamos voltar para o Brasil? Ela falou: olha, o Rio de Janeiro tá muito perigoso. Então, vamos ficar mais 1 ano. Falei: olha, então eu vou voltar a trabalhar. E nessa, no final de 2 anos, ela falou: não quero voltar mais. Foi quando eu dei entrada no meu EB1, tirei meu Green Card. E hoje eu mentoro pequenos e médios empreendedores na área de estratégia, Ariel. Felipe, me conta um pouquinho, você citou essa passagem aos 10 anos da PNL, mas eu queria que você, digamos, destacasse alguns outros pontos de virada. Total. Porque, ok, a venda da empresa, esse PNL, você sempre teve, digamos, esse apoio, essa orientação dos seus pais, que tá claro o quanto foram importantes. Continuam, né? sendo tão vivos, graças a Deus. Mas destaca um pouco mais esses pontos de virada, digamos, na sua vida, o quanto que também das suas decisões de vida pessoal. Ótimo. Pontos de virada. Eu não tenho como não citar meu casamento, porque a minha esposa ela é um equilíbrio. Eu digo que quem tem uma esposa e 3 filhas tem 4 chefes, por isso eu tenho bastante empresas para poder mandar em algum lugar. Mas em momentos críticos da minha vida, 3 momentos, ela entrou forte e me ajudou a tomar decisões que provavelmente por medo eu não tomaria. Nascimento das minhas 3 filhas, eu digo que cada nascimento a minha vida deu um boom. Agora, sendo mais específico, eu vou citar um ponto de virada. O meu pai sempre foi meu mentor, mas ele nunca foi empreendedor. Quando eu comecei a empreender com 27 anos, eu perdi essa mentoria dele. E a minha empresa cresceu muito rápido nos 2 primeiros anos. E naquele momento eu comecei a sentir que eu estava batendo num teto. Falei: olha, cresci rápido, cresci financeiramente e hoje é fácil falar, mas eu estou falando de 2006, onde ninguém falava de mentoria. E eu, por uma situação de vida, eu me aproximei de uma pessoa que foi o Luiz Lobão, que tinha sido o único brasileiro presidente da Coca-Cola. E eu fiz uma proposta indecente de pagar R$30 mil por mês para ele, em 2006, para ser meu mentor. E ele aceitou. Mudou minha vida, tá? E quando eu falo mudou minha vida, 30% no negócio, que já fez toda a diferença e se pagou, mas 70% na minha vida pessoal. De que forma? Olha, vou dar um exemplo porque é público. Quando ele entrou na minha vida, ele falou assim: ó, para bater palma para você, você já tem seus amigos, seus funcionários. Eu vim aqui para te bater, e bater doído. Falei: claro, tal, é isso que eu quero. Só que quando a gente começa a apanhar, primeira coisa, ele olhou para mim e falou assim: olha, o que você está fazendo com que eu importava dos Estados Unidos, está tudo errado. Falei: pera lá, pô, eu já faço há um tempo e está dando certo. Ele falou: cara, eu fiz durante 25 anos com a Coca-Cola. E eu tinha uma apresentação para fazer em Memphis, ele mudou tudo.
E eu morrendo de medo. Eu falei para ele, então você lembra? Eu, um garoto de 28 anos e ele um homem de 55. Eu falei, então você vai comigo para Memphis. Ele falou, eu vou. Não, você vai para dentro da sala. Ele falou, eu vou. Eu falei, olha, se começar a dar errado com o CEO da empresa, eu vou dizer, ó, foi esse velho maluco. Entendeu? Ele falou, eu vou. Ariel, eram 10 pontos. Primeiro ponto eu falei, o CEO, that's it. Perfect, that's what I wanted for a long time. E eu fui falando ponto a ponto e eu consegui as 10 coisas. Cada ponto eu olhava para ele, ele dava um riso de canto de boca. Quando saiu, ele falou, cara, não precisa falar nada, eu fiz isso a minha vida toda. Então, isso é um ponto de negócio. Mudou o meu negócio. Agora, o mais importante é a minha vida. Hoje, com mais experiência, acabei de fazer 50 anos agora no dia 8/8, eu vi que muitas das coisas que ele me preparou, eu teria caído nas armadilhas. Então, ele olhou para mim e falou assim, você vai cair. Aí eu falei, por que eu vou cair? Ele falou, porque seu ego está muito inflado. Eu falei, ué, quem é você para dizer? Ele falou, calma, cara. Eu caí também. Eu fui a presidente da Coca-Cola com 38 anos. E eu caí bastante por causa do meu ego. Então eu vou te mostrar. E ele foi me dando, Ariel, exemplos da onde eu estava errando. E hoje, mais experiente, eu não tenho dúvida nenhuma de que se ele não tivesse me alertado, eu teria caído feio. Por que é importante ter um mentor? Ótimo. Primeiro deixa eu explicar, porque tem uma confusão das pessoas. Eu fui gravar um podcast com o Edmundo, com um animal, com um jogador de futebol, e ele me fez a pergunta do que era um mentor. Vamos colocar 3 posições hoje que se confundem. As 3 são muito importantes. A do consultor, a do coach e a do mentor. Quem é o consultor? É aquele cara que vai dentro da sua empresa executar algumas tarefas para você. Beleza, super importante, super válido, depende da sua situação. Quem é o coach? O coach é alguém que tem uma técnica que você precisa aprender e ele vai te ensinar. Quem é o mentor? O mentor, ele é quem já passou pela jornada que você deseja passar. Ele já chegou aonde você quer chegar. Quer dizer que ele seja melhor que você? Claro que não. É apenas naquela jornada. Eu hoje tenho um mentor do digital. Ele é 11 anos mais novo que eu. Poxa, mas ele é melhor? Não, ele apenas tem mais tempo e já chegou no digital, onde eu sou novo, onde eu quero chegar. Eu tenho uma mentora espiritual. Quer dizer que ela seja melhor que eu em negócio? Não, não busquei ela para negócio. Eu busquei, há 3 anos ela me acompanha com espiritualidade. Então, assim, o mentor, ele é alguém que já chegou onde você quer chegar. Por que é importante? Eu digo que 2 coisas. Uma, o mentor te mostra o melhor caminho, que faz com que você economize muito tempo e dinheiro. Agora, o mais importante, ele te mostra também o caminho errado. E isso, para mim, é crítico. Porque ele consegue te mostrar o seguinte, se você for por aqui, vai acontecer isso aqui com você. E eu vejo, Ariel, assim, os empreendedores, vamos lá, se a gente resolver lutar jiu-jitsu, a gente vai procurar um professor. Se a gente resolver tocar violão, a gente vai procurar um professor. Se a gente resolve montar um negócio, nós alucinamos que dá para fazer sozinho. Por quê, cara? Um outro ponto que eu vejo com frequência, e ontem a gente participou lá de uma palestra, teve uma frase que me chamou muito a atenção e que eu conecto com a nossa conversa e com a sua atuação, né? Que se você tem um negócio que depende de você, você tem um emprego e não um negócio. E eu já te ouvi falar sobre o quanto, digamos, que você fez esse processo da empresa não precisar de você tanto na operação e você ir cuidando mais do estratégico. Mas eu vejo que a maioria dos empreendedores tem uma dificuldade tremenda disso, por razões várias, até porque esse negócio depende de mim, se eu não ficar aqui não funciona, sempre que eu saio acontece alguma coisa, claro, eu entendo perfeitamente porque afinal o negócio se fez em função justamente, digamos, da dedicação, do trabalho, da estratégia daquele empreendedor. Mas muitas vezes eu vejo que tem um certo apego à operacionalidade, né, a ficar lá na operação, a cuidando disso, mas isso acaba sendo, de fato, um empecilho para o crescimento. Vamos lá, é importante você ter mencionado isso. Eu falo sim sobre isso, mas tem um passo anterior. Primeiro, quando alguém entra na minha mentoria, primeira reunião é, e aí, vamos falar do meu negócio? Eu falo, não, vamos falar de você. Eu quero saber primeiro o que você deseja. Vou citar um caso rápido, ele é público, mas eu não vou citar nomes. Pai de um amigo, tinha uma empresa há 50 anos com os irmãos, era a vida dele, a empresa estava super bem. Ele, aos 70 anos, vendeu essa empresa por 1,6 bi e a partir desse momento a vida dele desandou,
porque no dia seguinte ele não tinha mais nada para fazer. Ele aos 70 tentou montar outros negócios, não conseguiu. Ele já era rico antes, então ele só ficou mais rico, não mudou nada a vida dele. Durante 3 anos, a cada 6 meses eu ligava para esse meu amigo, ele, pô, papai tá mal, papai tá em depressão, papai tá bem mal, tal, tá tomando 2 garrafas de uísque por dia, tal. Até que, infelizmente, há uns 8 meses atrás, eu ligo para ele e falou, cara, papai tomou 2 garrafas de uísque, caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Então, primeira coisa, a empresa não depender de você é o caminho ideal para quem quer vender um negócio, ter um negócio com valuation. Mas tem gente que tem esse apego e eu tenho que respeitar. Se a pessoa fala para mim, essa é a minha vida, cara, continua fazendo dessa maneira. Agora, para você profissionalizar a sua empresa, o ideal, e para ela ter valor, o ideal é que ela não dependa de você. Você falou certo, eu passei por essa jornada. Eu ajudo meus mentorados a não cometer os erros que eu cometi. Por quê? Porque eu demorei 10 anos para a empresa não depender de mim. E como é que eu soube? Eu montei a empresa em 2003. Em 2008, eu fui para captar investidores e o relatório foi: sua empresa, eu faturava já mais de 10 milhões ano, sua empresa vale menos 5 milhões. Por quê? Porque ela é totalmente dependente de você, ela não tem processo, não tem nada, tal. O que podia ser uma notícia ruim foi a bula para eu consertar. Então eles me deram todos os motivos. Em 5 anos, que foi esse período de 10 anos, né? Eu saí em 2003, isso foi em 2008. Em 2012, minha empresa estava ajeitada, sem depender do Felipe. Por que eu sei? Porque em 2012 nós tivemos uma proposta de ser comprada e a Ernst Young fez uma due diligence e falou para a gente, nossa, sua empresa está mais organizada que muita multinacional. Mas demorou 10 anos, Ariel, para eu fazer uma empresa. Muita gente pergunta se o dia 18 de março de 2016 foi o dia mais triste da minha vida, quando eu vendi a empresa e não era dono mais de nada. No meu caso, não, foi estratégico, foi pensado. O dia mais crítico foi uma segunda-feira, quando eu voltei de uma reunião nos Estados Unidos. Eu tinha mudado de um escritório de várias salinhas, dava tudo 1.200 metros quadrados, para um escritório consolidado de 1.000 metros. E quando eu cheguei na segunda-feira, estava todo mundo lá trabalhando e a minha sala não estava pronta. Ali eu percebi que eu já não era mais imprescindível na empresa. Então eu tive que ficar uma semana trabalhando no escritório antigo. Então vamos lá. É um processo, eu ajudo muito meus mentorados a aprender a delegar. Ontem eu dei uma mentoria e o mentorado pediu assim, cara, eu preciso criar branding. Eu falei, por que criar branding? Não, porque eu quero que a empresa não dependa de mim. Eu falei, não, você está pedindo errado. Você precisa despersonalizar a sua empresa. Então, eu ajudo muito aos mentorados a fazer esse caminho, para quem quer vender a empresa, para quem quer ter uma qualidade melhor de vida. Mas primeiro eu tenho que saber o que você deseja. E quando a empresa tem, digamos, sócios? Olha, primeira coisa, no meu caso, como mentor, eu não dou mentoria quando todos os sócios não concordam, porque não adianta eu traçar a estratégia com um e o outro refutar. É muito comum acontecer isso. Eu tive um caso de 2 irmãos que eu mentorei no Rio de Janeiro e que, quando eu perguntei o que a irmã queria, e ela nunca tinha dito para ninguém, ela falou, eu não quero estar aqui, eu estou aqui há 22 anos, mas eu não quero estar aqui. E nunca ela tinha dito, ela começou a chorar porque ela falou, nunca na vida, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem meu marido perguntaram o que eu quero. Então a primeira coisa que eu faço com os sócios é saber o que eles querem. E aí eu traço uma estratégia para alinhar. Eu já tive outro caso de 3 irmãos que eles vieram também à empresa dos pais e por orientação religiosa eles começaram a divergir. E aí eu tive que traçar a estratégia, a irmã não queria ficar lá, para que ela pudesse sair de maneira bacana para os 2 lados e no tempo certo. Então, o meu trabalho é sempre com o ser humano antes da empresa. Porque todo mundo fala para mim assim, me dá o telefone da empresa tal. Eu falo, quem é a empresa tal? A empresa tal é o Ariel, pô. Você tem o telefone do Ariel, não é o telefone da empresa tal. E aí eu preciso primeiro entender o que os sócios desejam. E é muito comum, às vezes até entre marido e mulher, eles não estarem alinhados. Porque eu digo, Ariel, que a gente tende a fazer reuniões com os nossos colaboradores, tudo isso, e muitas das vezes a gente não faz reunião estratégica com o nosso sócio de vida, que é a nossa esposa, nosso marido. Então assim, eu forço muitas das vezes assim, vamos sentar vocês 2, vocês nunca pararam, e vamos ver o que vocês desejam. E aí sim eu consigo ajudar na estratégia. Concorda? Porque estratégia é como você vai do ponto A para o ponto B. Se você não sabe qual é o ponto B, como é que eu te levo? Exatamente, você entrou num ponto que eu acho que é fundamental. Obviamente que a gente hoje tem modelos de famílias dos mais diversos, Sim. mas eu tenho visto muitas mentorias, se falar muito em essa questão da harmonia entre casais.
obviamente envolvendo questão profissional e de negócios. Eu hoje vivo isso e por isso talvez que isso me chame a atenção, porque eu trabalho junto com a minha esposa, mas eu vejo que muitas vezes existe uma diferença de sintonia. Eu já tive gente, por exemplo, eu trabalhei uma vez com uma pessoa que ele falava: meu combinado com a esposa é que ela não se mete na empresa, eu não me meto em casa, né? Ok, não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que hoje, de alguma forma, existe uma interferência digamos, em algum momento se mescla essas questões pessoais e profissionais, e não tem como ser diferente na minha visão. Queria que você abordasse um pouquinho mais essa questão da sintonia e aí já começar a conectar um pouco sobre a questão de vir para os Estados Unidos, porque Ótimo. um dos pontos que eu vejo que muitas vezes acontece é de uma parte do casal, digamos, um membro do casal, ter essa vontade maior que o outro, e aí isso acaba sendo um desafio super difícil. Nossa, perfeito. Eu lido muito com isso. Não tem regra, não tenho certo ou errado. Eu tenho empresas onde marido e mulher dão super certo, tem empresas onde marido e mulher não dá certo. Vou contar o meu caso, tá? Um desses turning points foi quando lá no início, ainda no namoro, eu trabalhei junto com a minha esposa. E por inteligência dela, ela acordou um dia e falou: vamos decidir. Ou a gente termina o relacionamento e fica sócio, ou a gente continua o relacionamento e termina a sociedade. Por causa do meu jeito. Eu acordava 2 horas da manhã e falava assim: ó, precisamos falar. Ela falou: não, entendeu? A gente não tinha mais vida social, ao passo que tem outros que funcionam. Então eu não tenho um one size fits all. Ah, é certo ou é errado. A gente precisa entender o que o casal deseja. Então o primeiro ponto que você falou, eu levo muito em consideração. E muitas das vezes, casais que não trabalhavam juntos em um momento de vida querem trabalhar juntos, outros que trabalharam juntos no momento de vida não querem. Então eu já fiz reunião com os mentorados onde o marido queria demitir a esposa. E ele me chamou para a reunião. Ele brasileiro, ela era americana. Eu falei: me explica melhor. Quando ele me explicou, ele não queria demitir. É porque ela batalhou com ele os 8 primeiros anos da empresa, abrindo mão da vida dela. E no momento que eles tinham acertado a empresa, ele queria dar o presente de volta para que ela pudesse ser mãe e ficar mais tempo. Só que na ideia dela, ela estava sendo demitida. Então, quando a gente fez a reunião, era o contrário. Era o seguinte: quero te dar um presente, mas você deseja esse presente? Qual foi a solução? Ela falou: olha, eu quero parcialmente. Por que não eu vir uma vez por semana na empresa? Então nós chegamos a um consenso. Então, isso que você falou faz muito sentido. Agora, tem uma coisa muito importante. Eu tenho um mentorado que ele é a única pessoa no Brasil certificada em liderança autêntica. E uma das coisas que ele aprendeu com um professor de Harvard é: não existe vida pessoal e vida profissional. Existe uma vida só. E a gente comete esse erro. Não, na minha vida pessoal está tudo certo, na minha vida profissional está tudo errado. É uma vida só. Então, para o casal, eu cuido muito disso também. Por isso que lembra que eu falei que o Lobão me ajudou 30% na empresa, 70% no pessoal? Hoje é muito do que eu faço também na minha mentoria. Por quê? Não tem como você ter um CNPJ forte com um CPF fraco. Aí vamos botar para os Estados Unidos. E é importante você estar dando essa abertura para falar. Claro que eu sou a favor de vir para cá. Se eu não achasse bom, eu não estava aqui com a minha família. Mas eu sou mais crítico na orientação das pessoas. Quando você me fala assim, um quer vir e o outro não, e eu vejo isso o tempo todo, minha orientação para os meus mentorados é: não venha. Não venha. Porque se não for um projeto de família, os Estados Unidos, ele ou une mais ou separa. O problema é que normalmente separa. Porque você chega aqui, é só você e sua esposa, só você e seu marido, nos desafios. Não tem família, não tem amigo. Então, eu normalmente, quando me chamam antes para mentorar o negócio, e eu descubro que na família, eu mentoro a família primeiro, tentando trabalhar para que eles tenham um plano em comum. Então, para mim, isso é muito importante. Por quê? Porque eu vejo muitos dos meus mentorados que chegam aqui e destroem a família. E muitas das vezes não voltam por orgulho, por rede social, vai ser uma derrota. Então, Ariel, é importante deixar essa mensagem para quem está nos escutando. Seu marido, sua esposa, é seu sócio de vida. Entendeu? Da mesma maneira que as pessoas conseguem entender... Poxa, é a decisão mais importante de vida, né? É a decisão mais importante de vida. Entendeu? E da mesma maneira que você entende, poxa, eu tenho um sócio, eu preciso alinhar, como é que você acredita que você não precisa alinhar com a sua esposa ou com o seu marido? Sim. Vai dar ruim. E eu, infelizmente, eu vejo muito isso. Voltando agora para a questão Estados Unidos. Tá.
Para mim é muito claro, Estados Unidos é o país das grandes oportunidades, o que não falta nesse país é oportunidade. Eu vejo que, pelo contrário, o desafio aqui é a gente falar não para tanta oportunidade que aparece, porque de fato aparece muita oportunidade. Qual a sua recomendação para quem está considerando vir? Ótimo. Você participou comigo lá em 2017, 18 de um evento e eu vi um palestrante, eu não me lembro quem, falar uma coisa muito interessante, que presta atenção que o Brasil é um país vertical, os Estados Unidos é horizontal. No Brasil, o futebol é com a mão, nos Estados Unidos é com o pé. Não quer dizer que seja melhor ou seja pior, quer dizer que você tem que se preparar. Então, a minha primeira orientação é se prepare. Outra coisa, Ariel, você citou um ponto que eu falo muito com os meus mentorados. Tem dois problemas muito sérios para o empreendedor. O primeiro deles é não ter oportunidade nenhuma. O empreendedor que não tem ideia, que não tem oportunidade, não tem como. Mas sabe qual é o segundo? Ter muitas oportunidades. Porque é muito comum chegar pessoas no meu escritório assim, cara, eu tô com 10 negócios e nada tá dando certo. Eu falei, como é que você vai tocar 10 negócios? Não, porque eu vi que os bilionários têm muitos negócios. Eu falei, não, os bilionários tinham um negócio, ficaram multimilionários e depois abriram vários negócios com dinheiro e estrutura. Então, ter muitas oportunidades também é um risco. Eu tenho uma das minhas mentorias, eu falo muito do poder do não. O não, ele é libertador. O não é um sim para você. E tem um estudo da Harvard Business School que diz o seguinte, nós não conseguimos trabalhar focado com mais de 3 coisas. Então, num modelo que eu desenvolvi, que eu chamo de estratégia Win, uma metodologia que eu desenvolvi depois dos 3 anos de Harvard, eu falo que toda empresa tem que ter uma identidade muito bem definida, quem você é, quem você quer ser e 3 prioridades. Porque quando a pessoa chega para mim se vangloriando, eu tenho 20 prioridades, eu falo, não, você tem um to-do list, você tem uma lista de tarefas. E aí o que acontece? Por isso que 99% das pessoas chegam em casa frustradas. Ninguém consegue trabalhar no dia em 20 coisas. Quando você numera e prioriza, e 70% do seu tempo você trabalha nas prioridades, todo dia você chega em casa com o sentimento de dever cumprido. Eu fiz o que eu tinha que fazer, o que é possível, porque nenhum de nós é um super-herói. Então, essa dica que eu dou muito forte aqui nos Estados Unidos, tá? É um mundo novo. Eu digo assim, lá no Brasil eu sou do Harvard Club, todo mundo conhece a minha história. Você chega aqui, você volta a ser faixa branca. Então, você precisa entender isso, que você é um faixa branca com mais experiência. E aí sim, escolher as oportunidades certas para você. Porque quer ver uma pergunta muito comum? As pessoas se mudam para cá, escutam do meu nome, chegam no meu escritório e me fazem a seguinte pergunta: qual negócio bom em Orlando? Eu falo, jura, gente? Se tivesse um negócio bom em Orlando, todo mundo estava nele. E no dia seguinte ele era ruim. Então, assim, eu quero saber o seguinte: no que você é bom. Se o que você é bom resolve uma dor, bingo, você tem um negócio. Essa é a dica que eu queria dar para quem vem para cá. Bacana. Eu vou te contar um depoimento uma vez que eu tive de uma pessoa que ele estava justamente frustrado de ter vindo para os Estados Unidos por essa questão de ser reconhecido. Ele falou, cara, eu saía para caminhar do prédio que eu morava, o jornaleiro me cumprimentava, eu chegava, passava na frente da padaria, o pessoal que estava lá me conhecia, me cumprimentava. Aqui eu saio na rua, ninguém me conhece, eu não sou ninguém aqui, né? E isso realmente eu sempre digo que os Estados Unidos não é para todo mundo, que a pessoa realmente precisa, a família precisa analisar o quanto que as mudanças, né, até de estilo de vida, eu aprendi coisas e faço coisas hoje que eu não fazia no Brasil, não sabia fazer, né? Enfim, é diferente, mas eu acho que nos prós e contras, para mim, tem muito mais prós do que contras. Sim, eu vou dar um depoimento, geralmente é mais fácil a gente falar dos outros, mas eu vou falar de mim. Eu tô aqui há 7 anos. Os 4 primeiros anos foram muito difíceis para mim, exatamente por causa disso. Eu saio no Rio, São Paulo, todo mundo me conhece, todo dia eu encontro gente bacana, me chamam para almoço, para reunião, para eventos e tal. Quando você chega aqui, e eu cometi todos os erros possíveis. Primeiro eu vim o primeiro ano decidido para um sabático, então não me conectei com ninguém. Então chegava uma hora que quando eu chegava no Rio eu ficava feliz de estar conectado com todo mundo. E aqui eu não estava conectado. Segundo, eu demorei, e não estou dando indicação, cada um sabe a sua situação, mas a minha eu demorei 4 anos para montar o meu escritório. Então o que eu sentia? Ficando em casa de chinelo, bermuda e camisa, não era para mim. Eu estava emburrecendo. Eu passei 14 anos lidando com americanos e alemães, falando inglês todo dia. Aqui eu não falava inglês, entendeu? Eu tenho escritório no Rio, São Paulo, eu chego lá, as pessoas vêm na rede social, eu tenho
8 reuniões por dia. Aqui eu ficava em casa, nada de errado, o sabático foi muito bom, mas chega uma hora, eu vendi a empresa com 41 anos. Eu acho que nós estamos nessa vida exatamente para deixar um legado. E olha, Ariel, eu podia falar que eu faço o que eu faço hoje por causa dos meus clientes. Esse é o segundo motivo. O primeiro é o seguinte: eu faço o que eu faço para poder criar 3 mulheres fortes para o mundo. Qual era o exemplo que o pai dela estava dando? A minha pequenininha tinha 2 anos quando eu vendi a empresa. Ela olhava o pai em casa de chinelo, bermuda, sem fazer nada. Isso é a vida, entendeu? Então, assim, o que eu estava preparando as minhas filhas? Então, eu sou um caso disso. Eu cometi muitos erros. Então, eu oriento muito os meus mentorados a não cometer os mesmos erros. Quer dizer que todo mundo precisa montar um escritório? Não, mas hoje eu tenho a vida que eu gosto. Primeiro, eu quero saber o que você sente falta no Brasil. Entendeu? Então tem coisa que eu consigo devolver, tem coisa que não. Quem me acompanha sabe assim, eu sou muito ligado ao mar, tudo isso. Cara, o mar é mais distante aqui em Orlando, mas tem a natureza aqui muito exuberante. No meu condomínio eu saio para caminhar. Então eu faço muito essa... O que você está sentindo falta? O que é possível trazermos para cá? E por incrível que pareça, sabe o que eu sentia falta? Botar a roupa, fazer a barba, vir numa gravação de podcast, vir numa reunião bacana, descer para a academia debaixo do meu escritório. Essa vida me fazia falta. Então, uma dica que eu dou, já que todos nós viramos faixa branca, é o que é possível você trazer. Por quê? Com certeza, depois que eu montei o escritório, que a mentoria bombou, eu recriei aquela vida. Então, assim, às vezes a gente acha, eu nunca vou conseguir fazer. Hoje, a gente estava num evento ontem e a gente percebe isso. Hoje, as pessoas já me reconhecem, principalmente na comunidade brasileira, eu saio, as pessoas já sabem o que eu faço. Então, é possível reconstruir, não precisa demorar tanto tempo, mas você precisa estar atento, porque muda muito. Eu sofri, tá? Você comentou que hoje você tem um escritório aqui. Sim. Hoje, quem quiser contratar o Felipe, Uhum. que tipo de, digamos, de trabalho, de serviço Sim. eles podem te contratar e como entrar em contato contigo? Tá ótimo. Primeiro, vai nas minhas redes sociais, é Felipe Winston, Winston, Instagram, Facebook, tem no Spotify, mas vai no Instagram e você vai ver o meu conteúdo. Que tipo de serviço? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, hoje eu tenho 242 mentorados nesse momento, mas eu tenho 50 mil seguidores. Então o primeiro serviço que eu tenho é o gratuito, entendeu? Então vai lá. Muitas das vezes, quando eu lanço algum produto que eu cobro, eu recebo muitas directs falando assim, poxa, você podia me dar gratuitamente e tal? Eu falo assim, mas eu já te dou. Como assim? Eu falei, eu tô na internet, toda semana eu abro uma caixinha de pergunta. E eu falo para a pessoa, faz o seguinte, quando eu abrir semana que vem, coloca 10, 20, 30 perguntas e eu vou te responder todas. Se eu não te responder uma, eu te dou o programa de graça. Infelizmente, as pessoas que pedem de graça normalmente não põem as perguntas. Por quê? Porque elas querem te culpar pelo fracasso delas. Então, o primeiro programa que eu tenho é o gratuito, que está para todo mundo. Vai lá, interage comigo, comenta nos posts, eu vou responder. Eu ainda respondo todos os meus directs. Vai lá, manda mensagem no Instagram, tira dúvida. Eu adoro, eu amo fazer o que eu faço. Lá atrás, eu não tinha tanta paixão pelaquela empresa. Hoje eu amo fazer. Primeiro produto é esse. Depois eu tenho um produto de entrada. Eu peguei 3 anos da Harvard Business School e gravei um treinamento. São 75 aulas. Então tá lá no Hotmart, é um produto que custa $197. Você vai lá, pode parcelar em 12 vezes e entra. E aí depois eu começo os meus programas de mentoria, que já é uma coisa mais personalizada. E todos os meus programas ele tem um WIN, do meu sobrenome Winston, de vencer. Então a metodologia ou estratégia é o WIN. O próximo é o Win Estratégico. O que é isso? É um programa de 2 meses, onde eu ajudo o empreendedor a escrever a estratégia dele. Depois eu tenho o Infinito. O que é isso? É um programa de 6 meses, ele é finito porque dura 6 meses, quando você tira o W ele é infinito porque muitos dos meus mentorados renovam. Por quê? Os seus problemas estratégicos continuam. Eu acompanho por 6 meses a estratégia, a execução da estratégia desse empreendedor, mentorando ele. E por último, eu tenho um programa que não é aberto de cara, eu preciso conhecer as pessoas, que se chama WinMind, que aí é o meu mastermind, é onde o grupo se encontra, o grupo faz negócio. Eu não prometo isso, mas em boa parte dessas empresas, em algumas, eu me torno investidor. Eu conheço a pessoa, depois de 1, 2 anos eu me torno investidor, conheço o negócio. Então tem essa esteira, você começa no gratuito. Se você quiser dar o próximo passo, tem o treinamento.
Você depois tem um programa que é um estratégico de 2 meses, você tem um programa de 6 meses que é o infinito e você tem o Mastermind. O que é interessante, Ariel? Primeiro, quem entra no Mastermind ganha todos os de baixo. Quem entra no infinito ganha os que estão abaixo dele. E quem vai subindo na esteira? Por exemplo, a pessoa entra no de 2 meses, que ela vai pensar, poxa, mas por que eu vou entrar no de 2 meses e depois ter que pagar o de 6 meses? Se eu entrar no de 6 meses eu ganho tudo. Tem gente que ainda não está no momento para isso. Ele entra no de 2 meses e se no final do treinamento ele quiser migrar, eu devolvo esse crédito para ele usar no de 6 meses. Então hoje eu tenho uma esteira de produto muito bem definida e tem uma outra que é um produto que eu não falo dele, mas que eu já vendi alguns, infelizmente, que é o win-win. O que é isso? São 2 horas de mentoria comigo para aquelas pessoas que falam, eu não quero interagir com ninguém, eu não quero participar de grupos. Eu falo, olha, tudo bem, mas você está perdendo uma grande oportunidade e você está com a cabeça escassa que eu tive. Por quê? O FRJ, professor ensinava, Felipe aprendia. PUC, professor ensinava, Felipe aprendia. Harvard, anfiteatro, o professor fala 20 minutos e fala, Ariel, lá na Espanha onde você mora, o que você faria? Felipe, lá na Alemanha onde você mora? Aí você fala, pô, mas eu vim aqui para escutar o professor. Ele fala, mas não necessariamente eu sou o seu cliente. E no mundo globalizado, você precisa saber o que cabeças diferentes, pensantes, como elas agiriam, porque você vai aprender com eles. Pô, mas e se o Ariel falar uma besteira? Aí eu tô aqui e corrijo. Outra coisa, Harvard também já faz uma peneira ao escolher. Então, muito do que eu trago hoje para as pessoas, o estímulo de estar nas mentorias individuais assistidas em grupo, porque eu cuido do seu caso, mas o grupo todo está assistindo, 2 motivos. Quando eu termino de cuidar do seu caso, eu pergunto ao grupo, alguém já passou por um problema como o Ariel está passando e quer acrescentar alguma coisa? Tem gente que teve experiência diferente da minha. E o segundo, e talvez mais importante, quando eu estou mentorando você, muitas das vezes eu estou te falando, você já está pensando a resposta. Você está fechado. Você está. Primeiro, eu deixo gravado para os meus mentorados. Muitas vezes eu falo, Ariel, assiste de novo. Que eu senti que tinha coisa ali que você já estava pensando na resposta. Mas o que acontece mais vezes é o seguinte: quando eu estou mentorando outra pessoa, que você está mais tranquilo, você está assistindo, você fala, nossa, isso estava acontecendo comigo, eu vou mudar. Porque aí você está mais leve. Então, essa é a importância que eu acredito que Harvard me ensinou de você participar dessas mentorias em grupo. Mas eu entendo que tem gente que não quer, chega lá e fala, olha, eu quero pagar 2 horas, sentar contigo 2 horas e ir embora. E tudo bem. Felipe, sua maior superação. Nossa, poderia falar várias, tá? Eu vou dizer o seguinte, talvez, Ariel, eu seja a pessoa mais medrosa que você já conversou. E as pessoas que estão de fora não acreditam nisso. Meus pais sempre falaram, eu fui uma criança muito medrosa. Mas a minha maior superação, ela não acaba nunca, que é vencer o meu medo. Então, o que eu consegui fazer desde criança, eu me lembro, eu sempre fui maior que as outras crianças. Eu tinha 6 aninhos e vi crianças de 10 anos pulando de um trampolim numa piscina. E eu subi. Quando eu subi, eu travei. Mas eu tinha só 6 aninhos. Só que eu desafiei o meu medo e eu fui. Então, eu acho que a minha maior superação de vida é por ser uma pessoa muito medrosa, é a todo dia entender o seguinte, existem 2 tipos de medo. O medo que te paralisa e o medo que te faz ser melhor. Faz você estudar mais, treinar mais, se preparar mais. Então, todo dia eu tenho que fazer a escolha. Qual medo eu vou pegar? Porque ele está na minha vida. Ele está na minha vida. Então, eu escolhi o seguinte. Por isso que você me vê participando de muita mentoria, como mentorado, muitos treinamentos, muitos cursos, fui no Tony Robbins, estou sempre trabalhando minha inteligência emocional. Então o pessoal, pô, mas você já é mentor, você já fez 2 treinamentos do Tony Robbins, você foi fazer um curso do MEC de neopsicologia e tal. Porque tudo isso é uma briga interna comigo mesmo para vencer o meu medo. Porque quem me conhece, até com as minhas filhas, sabe? Eu sou aquele assim, eu tenho uma visão do perigo maior do que a média. Só que a minha superação é vencer isso todo dia, cara. Todo dia, até o último dia da minha vida. E o que você diria para um jovem que está começando a vida profissional e quer chegar aonde você chegou? Vamos lá, vou começar de trás para frente. Que o aonde eu cheguei, eu acho que ainda não é nem o meio do caminho. Então eu diria para esse jovem, chegue além de onde eu cheguei, tá? De tudo, como pai, como marido, como ser humano. Eu acredito que nós estamos nessa vida para melhorar. Eu sou o eterno aprendiz.
eu estou sempre tentando melhorar, então que ele almeje chegar mais longe que o Felipe, mas que ele seja um aprendiz, que ele seja um eterno aprendiz, que ele entenda que nós estamos nessa vida para evoluir e esteja aberto. Eu falo para muitas pessoas assim, seu pai falou, acaba a faculdade, você não precisa estudar nunca mais. Mentira, a gente tem que estudar sempre. E aí a mensagem que eu queria deixar para esse jovem é uma mensagem que eu botei em letras garrafais na entrada do meu escritório aqui de Orlando. É uma frase que meu avô falava para o meu pai e que meu pai fala para mim até hoje. Desde criança, né? Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu pai falava para mim assim, filho, o que merece ser feito, merece ser bem feito. Isso eu diria para o jovem, mas é preciso explicar. Primeira mensagem, você não precisa fazer tudo. Muitas das vezes a gente quer abraçar o mundo, quer ser o que os outros esperam que a gente seja, quer fazer o que os outros esperam que a gente faça. Não é necessário isso. Então, assim, escolha mais o que você vai fazer, com quem você vai estar, aonde você vai estar. Então, assim, não é tudo que tem que ser feito, é o que merece ser feito. E o que merece para o Ariel é diferente do que merece para o Felipe. E muitas das vezes eu olho o jardim do Ariel e falo, então vou fazer o que ele está fazendo. Então escolha muito bem o que merece ser feito. Agora, ao escolher, entenda que merece ser bem feito. Tem uma frase hoje muito famosa no digital que diz que o feito é melhor que o perfeito. Eu entendo essa frase, mas ela está incompleta. E aí quem não entende, o feito nunca vai ser melhor que o perfeito. O feito é melhor que o perfeito nunca feito. Então se você ficar buscando o perfeito e não fizer, tudo bem. Só que a segunda frase que eu digo que o que merece ser feito merece ser bem feito, é que a mensagem que meu pai sempre me deu é o seguinte, você quer fazer natação? Então se dedique. Você não é obrigado, entendeu? Você quer fazer engenharia? Então se dedique. Você não é obrigado. E se dedicar, Ariel, não é ser melhor do que o outro. Apesar de nós vivermos num mundo competitivo, eu não sou contra a competição. Competição te ajuda de maneira leal e saudável. Mas fazer bem feito é ser melhor a cada dia. Muitas das vezes a pessoa chega e fala o seguinte, alguns vão estar vendo, outros não. Pô, Felipe, minha vida está um inferno, tudo está dando errado. Só que imagina um eixo zero, ele está a -1. Então, cada dia ele desce um degrau. Ele sabe que a médio e longo prazo ele vai estar lá embaixo. E ele chega em mim, como é que eu faço para dar uma guinada e ir para 85 graus? Não, você não vai conseguir. Mas você não precisa ir para 85 graus. Se você mudar 2 graus, se você for a 0 e for a +1, a cada dia você está dando um passo para cima. E você vai enxergar também que você está subindo. Médio e longo prazo, você está no topo da montanha. Então, assim, o que merece ser feito, merece ser bem feito, Ariel. Que bom. Muito interessante. Felipe, para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para sua esposa e para suas filhas que, digamos, elas abriram mão do seu tempo para você estar aqui hoje conosco e eu queria que você mandasse uma mensagem final para elas. Poxa, Ariel, você pegou pesado, assim. Além de ser medroso, eu sou chorão, entendeu? Né? O pessoal fala assim, pô, um careca de 2 metros, chorão, mas quem me conhece sabe que eu sou chorão, assim. A mensagem que eu deixo para elas é obrigado, cara. Porque, assim, eu não seria 1/100º do que eu sou se não fosse a minha família. Entendeu? Muitas das vezes eu já pensei em parar. Inclusive depois que eu vendi a empresa. Seria muito mais fácil parar, né? Seria muito... E olhar as minhas filhas e minha esposa acreditando em mim me faz acreditar também. Legal. Bom, encerramos mais um episódio. Se você gostou, compartilha com quem você acha que pode aproveitar e que vai gostar. E é nosso convidado aí para os próximos episódios. Mais uma vez, super obrigado, Felipe. Gratidão, obrigado pelo convite. E fica o convite para você ir lá no escritório conhecer. Certamente. Obrigado.